Santo, que os olhos do nosso coração sejam iluminados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz: por esta razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você. Diga assim: o dom de Deus que está na minha vida. Agora você vai dizer com mais alto, ele diz assim: despertar o dom de Deus que está na minha vida. Mediante a imposição das minhas mãos, pois Deus, versículo 7, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amados, cada um de nós é um ser único, é um ser exclusivo, é um ser perfeito. Você sabia que você é um ser perfeito? Você é um ser único, você é um ser exclusivo. Você é um ser onde Deus depositou talentos, onde Deus depositou dons, onde Deus estabeleceu virtudes. Deus colocou na sua vida características únicas. Deus colocou na sua vida características únicas. Mas cada um de nós tem dons e talentos exclusivos. Você é um ser exclusivo. Você é um ser único. Não existe nenhuma cópia a você. Você sabia disso? Além de você termos digitais únicas, íris dos olhos única, mas nem o seu gêmeo é igual a você. Nessa ali em Milena, certo? As duas ali, as gêmeas, certo? Nem elas são gêmeas e são iguais. Porque você é um ser único. E saiba, você foi criado por Deus para um propósito único. Sabe, mas você existe nesse planeta com um propósito único. Um propósito que é exclusivo seu. Você não nasceu nessa terra somente para consumir oxigênio. Você nasceu nessa terra para um propósito único. Deus estabeleceu talentos, já depositou. E quando eu falo talentos, eu nem estou falando de dons espirituais, que nós colocamos aqueles dons. Estou falando de talentos, aquilo que quando Deus planejou você, Ele disse: olha, você vai ter este talento, você vai ter habilidade com números, você vai ter habilidade com arte. Você vai agir dessa forma. Você vai ter essa personalidade. Amados, a sua forma como você expressa a glória de Deus. Você pode dizer um aleluia por isso? Amados, você tem talentos únicos. Mas você foi plantado com um propósito. Muito além, a sua vida vai muito além de você mesmo. Muito além. A sua vida vai muito além de simplesmente suprir necessidades, de simplesmente curtir a vida, do sobreviver, do viver o aqui e agora. Deus criou você com um propósito. Amados, cada um de nós é uma expressão única da glória de Deus nessa terra. Você pode dizer um aleluia por isso? Mas cada um de nós é uma expressão única, que precisa ser manifesta neste mundo. Saiba de uma coisa: você quando se anula, você quando não faz aquilo que você foi chamado para fazer, a terra está perdendo uma expressão da glória de Deus. Porque você é um depósito da glória de Deus. Você foi criado, uma manifestação única da glória, da criatividade de Deus. Você pode perceber isso? Mas você é uma expressão única da criatividade de Deus. Você é um ser exclusivo. E eu e você devemos nos alegrar por isso. Talvez a sua vida não seja perfeita, mas a sua criação foi perfeita. Deus criou você de forma perfeita. E o que eu e você precisamos fazer é romper tudo aquilo que nos prende para vivermos a vida que Deus desenhou para eu e você vivermos. E eu quero falar um pouquinho acerca disso. E eu quero liberar 3 frases para você, e eu não sou coach,
certo? E nem pensamento positivo, mas eu quero usar a palavra de Deus para isso. Em primeiro lugar, você foi chamado para brilhar. Você foi chamado para brilhar. Jesus não disse que você é a luz do mundo? Sim ou não? Parece que diz, eu brilhar, é. Não, você foi chamado para brilhar. Não a purpurina, né? Sabe? É sério. Sabe? Mas você foi chamado para brilhar. Você é luz do mundo. Luz do mundo. Em segundo lugar, você foi chamado para influenciar. Aonde você estiver, você foi chamado para influenciar. Por quê? Você é sal da terra. O sal não causa influência onde é colocado? Sim ou não? Então, em primeiro lugar, você foi chamado para brilhar, você é luz. Você foi chamado para influenciar, você é sal. E você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Você vai dizer um aleluia, mas sabe, aleluia. Você foi chamado para manifestar a glória de Deus. Você foi chamado da sua vida. Você foi criado para abençoar pessoas. Você foi criado para semear paz. Você foi criado para semear alegria, para trazer esperança. Deus criou você com este propósito. Para que através daquilo que você é, talvez com a sua arte, Deus criou você uma pessoa artística. E ali com a sua canção, você abençoa vidas. Amado, você tem que entender, talvez o seu talento, aquilo que Deus depositou na sua vida. Deus depositou para que você abençoe outras pessoas. Mas aquele talento que você chama de natural, nada mais é do que uma expressão da graça e do favor de Deus na sua vida. Você precisa entender essa verdade. Tudo de bom que habita em você veio de Deus. E você precisa ser grato por isso. Grato. 2 Timóteo 1,7 diz, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Não seja covarde. Porque, sabe, faça aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe, permita que os dons que Deus depositou na sua vida fluam. Sabe o que acontece quando eu e você não manifestamos aquilo que eu e você, aquilo que Deus depositou na nossa vida? Acontece 4 coisas. Acontecem. Se eu e você não vivermos, não expressarmos aquilo que Deus depositou na nossa vida. Primeiro delas, Deus não é glorificado através da sua vida. Porque tudo aquilo que eu e você fazemos é para a glória dele. Amém? Em segundo lugar, pessoas não são abençoadas, libertas, supridas. Pessoas não são abençoadas. Por exemplo, aqui, o Baeno, vou pegar o exemplo do Sérgio Baeno. Né? Ele, é lógico, trabalha com computação, com informática. Quantas pessoas, negócios são abençoados através da lógica que Deus depositou dentro dele? Não são abençoados? São abençoados. Agora imagine, não, é muito difícil, eu não quero fazer. Pessoas deixarão de ser abençoadas por ele. O Fábio tem uma habilidade de mecânico. Melhor mecânico de ônibus que eu conheço. Mas talentos que Deus depositou na vida dele, habilidades que ele tem na vida dele, que se ele não fizesse, pessoas não estariam sendo abençoadas, bem cuidadas, ônibus não estariam sofrendo, talvez estariam sofrendo acidentes, se não tivessem um profissional tão qualificado. Abençoar pessoas. Mas as virtudes que Deus colocou na sua mão para fazer, habilidades de vender, de comprar, de negociar, abençoam pessoas. Não sei se você já percebeu isso, isso é dom de Deus, é talento de Deus. Você precisa ser grato a Deus por isso. Amados, a sociedade sofre quando eu e você não expressamos o talento que Deus colocou na nossa vida. A sua rua sofre, o seu bairro, a cidade. Digamos que Deus chamou você para exercer a política, uma influência onde você está.
talvez nós não teríamos ouvido tanta baboseira em alguns lugares que temos ouvido. Por quê? Porque talvez muitas pessoas com chamado de Deus para a política, em função de não quererem se envolver nesta área, se omitiram. E a nação deixou de ser abençoada. Você concorda comigo? Eu não lembro quem foi o pensador que disse: para o mal prevalecer, basta os bons ficarem quietos. Mas quantos de nós vão se expor, dizer, não, eu quero abençoar a minha cidade, eu vou me envolver com algumas questões públicas? Pode ser o seu chamado, amados. E quando aí você não exerce esse chamado, a cidade deixa de ser abençoada. Você está entendendo onde eu quero chegar? Mas quando eu não cumpro o meu chamado, aquilo que Deus depositou na minha vida para ser, eu vou me ocupar com outra coisa. Você vai se ocupar com outra coisa. Ninguém fica sem fazer nada. Mas você não vai produzir frutos que vão trazer na sua vida satisfação, alegria, contentamento. Vai acabar vindo uma frustração, um vazio existencial vai se instalar. Porque você não está cumprindo aquilo que você foi criado para ser. Por isso, eu quero dizer para você nessa noite, pare de se esconder. Deixe a luz de Deus brilhar através da sua vida. Exponha seu talento. Mas quantas pessoas têm palavra de Deus depositada dentro de você, mas por causa de uma timidez, pessoas deixam de ser abençoadas. Sabe o que é isso? Isso é falta de amor. Falta de amor. Porque aquilo que Deus depositou dentro de você não é para parar em você, é para abençoar outros. Você precisa liberar. Mas Deus não nos deu um espírito de covardia. Mas os seus talentos, os seus dons, a sua sensibilidade, a sua inteligência, a sua percepção, Deus conta com isso neste tempo. Amados, como nunca antes, Deus conta com aquilo que Ele depositou na sua vida neste tempo. Mas aquilo que Deus criou você para ser, você precisa deixar fluir através de você neste tempo. Você precisa. Não é mais tempo de se esconder. É tempo de deixar aquilo que Deus semeou, aquilo que Deus depositou em você, fluir. Deus chama você neste tempo para abençoar pessoas. Com o seu dom, com o seu talento, com a sua profissão. Deus chama você para isso. E através disso, Ele vai chamar a atenção e vai ganhar pessoas. Mas Deus quer levar você a abençoar muitas vidas através daquilo que Ele já depositou na sua vida. E eu quero mostrar 3 formas de como o espírito de covardia, como o espírito de medo, como nós cantamos a primeira canção, não sou mais escravo do medo. Mas nós muitas vezes fazemos escravos do medo. Quando nós impedimos que aquilo que Deus depositou em nós se manifeste. Quando nós impedimos que dons e talentos alcancem o seu propósito através de nós. Mas Deus depositou na sua vida dons e talentos. E Ele quer usar isso para manifestar a vida dEle através de você para outras pessoas. E eu quero usar 3 aspectos de como o espírito de medo, de covardia, nos impede que o querer de Deus se estabeleça na nossa vida. Que os nossos dons fluam, os talentos fluam. Em primeiro lugar, não tenha medo de desafios. Não tenha medo de desafios. Em Josué capítulo 1, versículo 1 e 2, Josué, auxiliar de Moisés, Moisés morre e ele está diante de um povo de 2 milhões de pessoas apenas, 2 milhões, diante de uma terra que ele deveria entrar, uma terra que havia muitos inimigos, um grande desafio. Deus fala a ele, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Ponto. Acabou. Agora vai começar uma nova temporada. Agora, pois, você e todo este povo
preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Mas os momentos dos maiores desafios, os momentos onde quando eles se apresentam, são os cenários onde Deus escolhe pessoas como eu e você para trazer luz, direção, sabedoria, consolo, conforto e abrigo. Estes são os cenários. E qual cenário aí vocês estão vivendo? De um grande desafio. Amados, esta é a sua temporada. Nós estamos vivendo a temporada, o tempo, a estação, onde os filhos de Deus precisam se manifestar. Onde os filhos de Deus precisam deixar de a covardia e dizer, eu tenho uma palavra que vai trazer paz, eu tenho sabedoria, eu posso te dar consolo, eu posso te dar abrigo. Eu posso. Por quê? Porque Deus está com você. Mas eu nunca fiz isso. Beleza. Ok. Amados, não tenha medo dos desafios que a vida te impõe. Sabe o que você deve fazer com eles? Os encare de frente. Não fuja, os enfrente. Mas desafios são para serem enfrentados. Não fuja dos seus desafios. Deus não chamou você de covarde. Não tenha medo de ser protagonista. E aí, amados, muita gente fica. Não tenha medo de ser protagonista. Não se esconda. Não seja tímido. O próprio Jesus, ele nos ensina. Você é o quê? Você é a luz do mundo? Sim? Ok? Aleluia. O que a Bíblia diz acerca da luz do mundo? Ele fica escondido debaixo do candeeiro, debaixo da mesa, ou ele coloca no lugar mais alto? Então, ele chama você para ser protagonista. Mas eu não sei falar, mas não importa a forma como você vai exercer protagonismo. Simplesmente se exponha, faça. Deus deu sabedoria a você, criatividade a você, para você mover em Deus. Você precisa entender essa verdade. Diante do desafio, é o seu tempo. Mas você foi chamado por Deus para os dias de grandes desafios. Para abençoar pessoas. Mas isso é ser humilde. Não, sabe, eu sou humilde, eu não quero aparecer. Covardia. Desculpa furada. Mas humildade não é se esconder. Humildade é você ser aquilo que você foi chamado para ser. E abençoar pessoas. Isso é ser humilde. Ser humilde é você ter clareza de quem você é. Mas aquilo que você é não é para você mesmo. Tudo aquilo que Deus depositou na sua vida é para abençoar outras pessoas. Aleluia. Você precisa entender essa verdade. E é interessante como Deus falou a Josué diante do desafio. Ele falou 3 vezes. Mas 3 vezes, não foi nem 2, 3. Ele deu uma palavra para Josué. Que Josué começou, mas. Josué, ser forte, corajoso. Diga assim, eu preciso ser forte e corajoso. Para não mais ter medo dos desafios. Não tenha medo dos desafios. Os enfrente, seja protagonista. O segundo medo, comparações. Josué, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Versículo 14 e 15. Aqui está Gideão. O povo de Israel estava cativo, ele vivia oprimido pelos midianitas e Deus chama Gideão. Gideão. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando, o Senhor está dizendo. Olha a desculpa de Gideão.
Ah, Senhor. Respondeu Gideão: como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. Essa resposta colou para o Senhor? Não. Amado, não cola. Sabe? Às vezes algumas pessoas falam umas coisas para mim, eu só faço assim, ó. Sabe? Não cola. Não cola. Amado, saiba, você é um ser único, amém? Você é um ser exclusivo, amém? Com talentos únicos. Dons escolhidos de forma personalizada. Você já percebeu que você é um ser personalizado? Tunado em Deus? Sabe, você é um ser único. O pessoal que está curtindo esse negócio de carro personalizado, tudo o pessoal quer personalizar, né? Mas Deus criou você um ser personalizado. Sabe? Eu ia dar alguns exemplos um pouco sinistros, vou deixar quieto. As orelhas, alguns têm os nariz maior, menor, mais redondo, etc. Sabe? Você é um ser único. Deus criou você para ser desse jeito. Deus personalizou você. Então, pare de limitar a ação de Deus em sua vida por você não ser aquilo que você pensa que deveria ser. Você entendeu o que eu acabei de falar? Pare de limitar a ação de Deus na sua vida por você não ser aquilo que você pensa que deveria ser. Guarde isso. A sua força está justamente em você ser quem você é. Vou repetir isso. A sua força está exatamente em você ser quem você é. Mas Deus sempre usa o original, Ele nunca usa cópia. Deus não faz pirataria. Deus só usa o original. Amados, Deus chamou você sabendo quem você é. Por isso, pare de dar desculpas por não ser outra pessoa. Deus não erra. Se Deus está chamando você, você diz: mas Deus, sabe, eu não canto como o Baena canta, então, sabe, eu não consigo. Mas se você quiser chamar o Baena, ele chama o Baena, ele está chamando você e ele sabe o seu limite. Você está entendendo isso? Seja quem você é. Mas eu não falo com a desenvoltura que o Jean fala. Tá, fale do seu jeito, mas fale. Porque nós sempre ficamos dando desculpinhas. Se eu fosse como fulano. Se eu fosse assim. Se eu fosse assim. E Deus diz: ô bonitão, não cola. Eu sei quem você é. Isso não nos exime a responsabilidade de crescermos, de aprendermos, de romper talentos. Eu não estou aqui fortalecendo ou incentivando a malandragem. Eu estou falando para você que os talentos que você tem, quando Deus chama você, são suficientes para você fazer aquilo que Deus quer que você faça. Talvez você vai agir de forma diferente, ser de forma diferente, mas vai abençoar pessoas, porque Deus te chamou assim. Gideão falou: Senhor, a minha tribo é menor, eu sou o menorzinho. Sabe o que Deus falou para Gideão? Eu estarei com você e você derrotará os medianitas. Deus conta com você nele. Estando nele, você vai arrebentar a boca do balão. Você precisa crer nessa verdade. Amém? O terceiro medo, decepções. O terceiro ponto de covardia, as decepções. Em Lucas 24, versículo 19 a 21, o contexto fala que Jesus já morreu, alguns já tinham dito que Jesus ressuscitou, e pega 2 discípulos caminhando para Emaús, lamentando e um lambendo as feridas dos outros.
Ah, pobrezinho de mim, sabe eu, Jesus morreu, e agora o que vai ser de nós? E aqui Jesus se apresenta, o versículo 19, ele diz, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus em Nazaré? Responderam os discípulos. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria trazer a redenção a Israel. Ou seja, ia trazer libertação política. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Mas as decepções da nossa vida, se não forem trabalhadas aos pés de Jesus, elas nos acovardam. Elas nos deixarão presos a uma vida de frustração, lamento e murmuração. Sabe, eu não faço isso, sabe, me decepcionaram, então, sabe, eu vou guardar o meu coração. Sabe, é melhor não sentir nada, não esperar nada, porque daí eu não me decepciono. Está doente. Essa resposta é de um coração doente, acovardado. Acovardado. Mas as decepções que sofremos no decorrer da vida precisam ser trabalhadas. E eu quero que você guarde 3 verdades sobre decepções. Apenas 3. Você pode dizer assim, 1, 2, 3. 3. 3 verdades só. 3 verdades. A primeira delas, sempre haverá decepções. Ninguém disse aleluia? Sempre haverá decepções. Quer com pessoas, quer com circunstâncias, ou até conosco mesmos. Mas eu tenho um consolo para você. Deus jamais nos decepciona. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, toda decepção é fruto de uma expectativa frustrada. Pastor, então não devo ter expectativa? Não estou falando isso. Em sua grande maioria, as nossas expectativas se frustram, porque elas foram construídas de forma equivocada. Mal dimensionadas, apoiadas em lugares errados, ou construídas com achismos e não com fatos. Mas eu achei que fulano era assim, daí eu confiei nele. Por que você não esperou um pouco mais? Por que você não fez mais perguntas? Sabe o que muitas pessoas fazem, amados? É como se você precisa ir num lugar bem alto. E você tem uma parede que você precisa colocar uma escada. Adianta simplesmente apoiar a escada na parede, se eu não primeiro perceber se aquela parede vai aguentar o peso da escada? Quem já levou susto em escada por ter apoiado no lugar errado? Né? Alguns aqui, né? Então, você se frustrou com quem? A escada errou? Quem errou? Eu. Por quê? Eu não olhei direito a parede. Quantas decepções eu e você passamos na vida, porque eu e você não dimensionamos direito as coisas. Mas eu tinha um plano de passar férias em Cancún. Aleluia. Glória a Deus. Ok, plano, beleza. E aí, é factível? Cabe dentro do seu orçamento? Você contou com o Covid-19? Mas, às vezes a gente fala, não, sabe, mas eu quero aquele carro de 120 mil reais. Cara, mas tu ganha 2 contos por mês, como tu quer ter um carro desse valor? E faz a prestação, que hoje tu faz a prestação, vai pagar só daqui a 1 ano. Tem esse negócio ainda. Mas aí você não se toca que aquela lanterna do ladinho daquele carro custa 5 contos. E o teu seguro não cobre. Aliás, seguro você nem fez, que é muito caro. Estou frustrado. Não, mas você é sonhador.
E a culpa é Deus. É uma decepções. Mas esses discípulos, não quero ir longe. Esses discípulos, eles se frustraram. E alguns e vários discípulos se frustraram. Judas traiu Jesus por frustração. Mas esses dois discípulos, eles traíram Jesus. Eles estavam decepcionados com Jesus, frustrados com Jesus. Por quê? Porque eles pensavam que Jesus ia ser o governador, o rei, que ia espantar Roma de Israel. Eles estavam frustrados. Mas Jesus em nenhum momento disse que ele ia ser o líder político. Mas eles esperavam isso. É como marido e mulher. Se vocês já tiveram aquela discussão dentro de casa, sabe, o marido, aquele dia que ele está cheio de expectativa, mas a expectativa está só na cabeça dele. Que ele somou 1 mais 1 é 2. E ele já criou um quadro lindo e maravilhoso. Daqui a pouco ele tem um encontro com a realidade chamada esposa. Que viveu um outro dia, numa outra realidade. E ele chegando, cheio de expectativa. E daqui a pouco ele chega, aquela expectativa dele, mas ela nem vem me cumprimentar direito. Como é que é esse negócio? O que está pegando? E aí, pior é o seguinte, faz bico daí. Faz bico. Fica bicudo. Passado algumas horas, a esposa diz, e aí, o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada mesmo, mas o que aconteceu que você está desse jeito? Você não sabe? Não. Mas eu pensei que você ia fazer isso quando eu chegasse em casa. A gente combinou isso. Nós conversamos sobre isso. Você comentou isso. Não, mas eu pensei. Mas pensamento não se comunica. Ou alguém tem telepatia aqui e está nesse nível. Mas quem já passou esse tipo de frustração em casa? Não, porque nós interpretamos errado. Nós colocamos expectativas. Colocamos a escada em paredes que não devíamos. E gera frustração, gera decepção. Você diz, não, melhor eu não esperar nada. Mas então a pessoa morreu. A pessoa que não tem expectativa de nada está morta. A questão é, eu preciso curar as minhas decepções. Amado, decepção não se cura vomitando na internet. Não se cura a decepção vomitando no Facebook, no Instagram, sabe, nessas redes, não se cura. Decepção se cura como os discípulos foram curados. Com Jesus. E os discípulos, eles foram caminhando com Jesus. Jesus percebeu a frustração deles, e foi lembrando da Escritura. Foram se expondo a Jesus, sentando à mesa com Jesus. Amados, se nós não curarmos as nossas decepções, nós vamos parar de confiar. Nós vamos nos acovardar. Não, será que eu posso confiar? Não, melhor eu não ir. E você não se expõe. As nossas decepções precisam ser curadas. Esses dois discípulos foram curados porque caminharam com Jesus. Permitiu Jesus ministrar no coração deles. Permitiu Jesus ministrar nas áreas onde eles sofreram decepções. Mas a perseverança, guarde isso. A perseverança em manter a comunhão com Jesus os curou rapidamente de suas decepções e eles voltaram ao propósito. É tão interessante isso, que eles chegaram numa cidade que não era nem Emaús, chegaram. De repente, eles abriram os olhos, a decepção foi embora. Cara, a gente estava viajando na maionese. O que eles fizeram? Voltaram correndo para Jerusalém. Voltaram para o propósito. Você está decepcionado? Vá para os pés de Jesus. Coloque isso para Jesus, ande com Jesus. Porque se você não se deixar ministrar e curar as suas decepções, elas vão travar você ao teu propósito de vida. Porque, em primeiro lugar, para tudo aquilo que você precisa, e a maioria de nós se decepciona com pessoas. É ou não é? É.
Mas você só vai alcançar o seu propósito com pessoas. Mas então eu e você precisamos avançar. Deixar Jesus curar as feridas das nossas decepções. 2 Timóteo 1, 6-7. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha vivo a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amados, pare de se esconder. Deixe a luz de Deus brilhar através de você. Lembra da canção antiga? Cada vez aqui eu estou lembrando canção antiga, né? Brilha Jesus. Brilha Jesus. A luz de Deus Pai em mim. Brilha Jesus. Exponha seus talentos, dons, inteligência, sensibilidade, percepção. Deus conta com você nesse tempo. Pode dizer um amém por isso? Mas esses são dias difíceis. A sociedade vive dias difíceis. O mundo vive dias difíceis. E você acha que os ímpios terão as respostas? Você tem a resposta que o mundo precisa. A paz que o mundo precisa. A criatividade que o mundo precisa. Está depositada na sua vida. Quando? Hoje. Então, não seja mais paralisado pelos desafios, pelas comparações e pelas decepções. Enfrente seus desafios de frente. Seja protagonista da sua vida. Seja forte e corajoso. Mas pare de se comparar com os outros. Seja você mesmo, ame a você mesmo. Sabe, agradeça a Deus por Deus ter feito você como você é. Isso é amor. Se você não se amar, você está dizendo, Deus, o Senhor errou comigo no projeto. Deus não errou com você. Pare de se comparar com os outros. Amados, e resolva as suas decepções à mesa com o Senhor. Na mesa com Ele. Abrace com convicção o chamado de Deus. E eu quero concluir dizendo, esses são os dias, onde os filhos de Deus são chamados a brilhar, serem sal da terra e luz do mundo. São dias para manifestarmos a glória de Deus, aquilo que Deus já depositou na sua vida, com os teus dons, teus talentos, a sua forma de ser, a sua personalidade é para ser expressa. Por isso, seja forte e corajoso. Diga comigo, forte e corajoso. Deus é comigo. E eu vou manter sempre a comunhão com Deus. E permitir que essa comunhão sare o meu coração. Amém. Vamos colocar de pé? Música, por gentileza. Vamos orar? Aleluia. Você foi edificado com essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Você que está em casa,